Agora sim, voltando aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 23, hoje eu quero falar sobre emoções, famílias que vencem emocionalmente. Nós vamos ler um texto muito rapidinho, muito simples, e aí nós vamos seguir para a palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mais uma vez, o texto vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração. Diga comigo: guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Feche os seus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós pedimos que a tua presença venha sobre nós, venha tomar os nossos corações. Ó Pai amado, nós oramos e declaramos que a tua presença venha gerar em nós a paz que excede todo entendimento. Eu repreendo, Senhor, a ansiedade, a angústia, a depressão. Ó Pai amado, eu declaro sobre nós nesse momento agora uma paz do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, nós oramos que o nosso coração esteja em Ti. Repreende a nossa distração, Pai, nos dá graça sobre as nossas adversidades aqui agora nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Então, como eu falei, durante os próximos domingos, cada semana nós vamos estar ministrando sobre uma área da nossa família. E hoje, como eu disse, o tema dessa nossa palavra é famílias que vencem emocionalmente. Então eu quero começar falando sobre as emoções, falando sobre essa área emocional da nossa casa, das nossas famílias. Nós lemos aqui esse texto de Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu me lembro de uma fase ali na minha adolescência, na juventude. Tinha um movimento no Brasil que ficou muito famoso, que era o Eu Escolhi Esperar. E eles falavam muito sobre guardar o coração. E eu lembro que esse texto era um texto que o tempo todo ele sempre vinha, trazia para nós essa urgência de guardar o coração. O que significa guardar o coração? Vamos lá, o coração aqui, biblicamente, representa para nós aqui um lugar na nossa vida onde nós processamos as nossas emoções, sonhos, anseios, desejos, a nossa alma em si, quase como um todo, fala sobre o nosso coração. Então, quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela está falando sobre proteger o coração. Ela está falando sobre não expor o coração em todas as situações, mas zelar pelo coração. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar, e aí aqui no texto deixa algo bem claro, porque o coração ele influencia toda a vida. Então o texto é enfático, pois dele depende toda a sua vida. Então por que guardar o coração? Por que proteger o coração? Por que zelar pelo coração? Porque dele procede toda a sua vida. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que nós sonhamos, pensamos, a maneira como nós vivemos, ela vem do nosso coração, vem desse lugar onde as nossas emoções são processadas. Por exemplo, eu me lembrei que agora bem rapidinho, eu me lembro que o Tiago Brunet, ele é um cara conhecido, ele tem não sei se é um livro, alguma coisa que eu me lembro dele falar algumas vezes sobre isso, que é o dinheiro é emocional. Ou seja, a maneira como o nosso coração está nas emoções também diz sobre como nós, por exemplo, vamos lidar com o nosso dinheiro. Ou seja, pessoas mais aflitas, mais ansiosas vão processar no coração e descarregar isso em outras áreas da sua vida, como por exemplo as finanças. Agora, não só as finanças, mas todas as demais coisas da nossa vida vêm desse lugar. Então isso significa que as nossas emoções vão influenciar as nossas decisões. Por exemplo, quantos de nós aqui não tomamos decisões na nossa vida baseadas no calor do momento? Você não falou uma besteira no calor do momento, você não tomou uma decisão, uma atitude no calor do momento. E isso também vai falar não só sobre emoções que vão influenciar decisões, mas também sobre dores que influenciam comportamentos. Obviamente eu não sou psicólogo, mas quando você vai entender a psicologia, você vai ver sobre aquilo que nós somos é produto de dores também, se nós processamos em cura ou não.
Isso vai desencadear outras coisas na nossa vida. Feridas que também influenciam ambientes. Então, se numa casa existe uma ferida aberta que não foi curada, o ambiente fica estranho, as coisas não ficam legais. Parece que tem ali, é como uma expressão que o pessoal diz, né? É um elefante branco no meio da sala, mas que todo mundo quer ignorar. Então, muitas famílias, né, e talvez algumas de nós estamos vivendo de forma clara, assim, cansados emocionalmente. Existe um cansaço, existe um peso, sabe? Muitas casas que tem muita tensão, casas tensas, famílias pesadas, até ambientes frios, pessoas emocionalmente sobrecarregadas. Não às vezes por uma falta de estrutura, né? Às vezes você tem uma estrutura, você tem a sua casa própria, né? E isso não é um problema para você. Ou ainda talvez você mora de aluguel e pagar o aluguel não é um problema para você. Talvez você tenha bens ou não tenha bens, mas ainda assim isso é em paz. Ou seja, não é sobre uma necessidade de algo material, mas isso fala sobre uma fraqueza, uma fragilidade, ou emoções que estão adoecidas. E quando as emoções elas adoecem, então toda a casa de alguma maneira vai sentir também. Mas a boa notícia é que hoje Deus ele quer tratar esse ambiente emocional da nossa casa. Está aqui comigo, amém? Então fala para quem está perto de você, diga assim: hoje o nosso Deus vai tratar as emoções da nossa família. Eu quero colocar 4 coisas aqui, eu vou tentar ser bem rapidinho por conta do nosso horário aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que não é tratado no coração contamina o ambiente da casa. O que não é tratado no coração vai contaminar todo o ambiente da casa. O que isso significa? Eu já falei isso aqui algumas vezes, não sei se foi nos discipulados, que quando a gente quer resolver o problema do macro, ou seja, por exemplo, de uma família, a gente começa resolvendo os problemas no micro, ou seja, das pessoas. Uma família ela é curada quando as pessoas que a compõem são curadas. Então, quando existe algo no coração não tratado, isso vai contaminar o ambiente da casa. Então, muitas pessoas, elas acreditam que elas conseguem esconder as suas dores. Entretanto, o coração, ele sempre dá sinais. O coração sempre deixa passar aquilo que está dentro dele. Porque uma pessoa ferida, ela vai responder diferente. Uma pessoa que está triste, a resposta dela é diferente. E se você conhece essa pessoa, você nota na hora. A pessoa ferida, ela se isola, né? Eu me lembro de uma vez, quando criança, a gente lá em Belo Horizonte, nós tínhamos uma visita que era ao museu, se eu não me engano, de Ciências Naturais da PUC. E aí a gente via lá uma parte dos morcegos. E aí eles explicavam que todo morcego, quando estava chegando para morrer, seja por velhice ou por doença, ele se isolava do bando. Então olha só, a gente vê que não é só uma coisa humana, mas isso é uma coisa da natureza em si. O isolamento está acusando alguma coisa. Uma pessoa que está se isolando, ela está dando algum sinal. A pessoa ferida, ela vive irritada, ela perde a sensibilidade de lidar com as coisas. E ela sempre vai descarregar nos outros. É uma coisa que a gente sempre fala, que pessoas feridas ferem outras pessoas. Ninguém são vai ferir pessoas, mas pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Em Lucas capítulo 6, no versículo 45, Jesus ele vai dizer que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, em outras palavras, você pode até esconder, tentar esconder, pensar que esconde as suas feridas, mas o seu coração em algum momento vai denunciar aquilo que você está tentando esconder. Então, o que Jesus está deixando claro é muito simples. Aquilo que está dentro, uma hora vai vir à tona. Vai vir à tona por uma reação, vai vir à tona por uma palavra, vai vir à tona por uma atitude, vai vir à tona de alguma maneira. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ou seja, o coração ansioso, ele deprime, ou seja, ele gera consequências que são visíveis.
consequências que em algum grau a gente vai perceber. Então, o problema é que muitas pessoas, elas aprenderam a esconder as suas feridas, a suportar os seus fardos insuportáveis e a fingir que está tudo bem. Quantas vezes a gente não tem essa atitude de fingir que está tudo bem? A gente finge que a pessoa não ofendeu, a gente finge que aquilo não machucou, a gente finge que aquilo ali não gerou dano no nosso coração. Por quê? Porque isso por vezes é uma autodefesa nossa. Porque se a gente não demonstra a ferida, a gente não dá o gosto para o agressor. Entretanto, existe um problema muito sério nisso daqui. Porque eu posso estar ferido e esconder a minha ferida. A minha armadura não mostra, mas eu estou sangrando por dentro. Ainda que ninguém veja, eu estou morrendo. Era como Naamã, lembra de Naamã? Um general extremamente respeitado, mas ninguém sabia, mas na sua intimidade ele estava morrendo por lepra. E a ferida é isso, fala sobre nós. Eu lembro que tem uma frase que é muito interessante, que ela diz que guardar rancor de outra pessoa, rancor, ofensa, mágoa, é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Por quê? Porque você está tentando esconder, fingir, suportar, a pessoa ela não vai ver. E a gente acha que isso daqui vai gerar para ela algum prejuízo, mas o maior prejuízo está na nossa alma. Então muitas pessoas aprenderam a esconder emoções, a suportar esses fardos, a fingir que nada está acontecendo, mas elas nunca aprenderam a ser curadas. Talvez você aprendeu essas coisas, mas nunca aprendeu a se livrar dessas feridas. E a ferida que está lá no coração, em algum momento, ela vai gerar um dano irreparável. Porque o que não é tratado no secreto vai aparecer no ambiente. Então aquilo que eu não trato no meu coração, a minha família vai ser impactada por isso. Quantos entendem isso aqui que eu quero dizer? Amém? Então, quando eu não trato aquilo que me feriu, quando eu não trato aquela resposta maldada, ou aquela palavra mais dura, ou aquela ofensa liberada, quando a gente não senta e acerta os ponteiros de uma forma educada e gentil, irmãos, em algum momento o ambiente vai ser afetado pela ferida que não foi tratada. A segunda coisa é que famílias saudáveis, elas não ignoram as emoções, elas aprendem a levá-las até Deus. Eu quero bem rapidinho fazer um ponto, porque existe até, sobretudo nós crentes aqui até hoje, muita gente ainda vai lidar com as questões emocionais como uma mera questão de pecado. Se o fulano está em depressão, é pecado. Ou, se ele é uma pessoa educada, ele não vai dizer que é falta de pecado, mas sabe o que ele vai falar? É falta de oração. Talvez em algum nível isso até faça sentido. Mas o grande problema, e eu quero colocar isso aqui, que não é a causa, é menosprezar algo que é extremamente danoso. Eu não trouxe dados porque eu não quero que essa pregação ela tenha um foco na dor, mas quantas pessoas a gente ouve nos noticiários e ouve na boca das pessoas que fulano morreu em depressão, fulano morreu porque estava carregando uma amargura e, enfim, isso levou a caminhos que a gente não vale a pena ficar aqui falando sobre isso. Então, por vezes, olha só, a gente menospreza essas coisas. Ser saudável não é menosprezar a ferida de coração, irmãos. Ser saudável é aprender a lidar com essas coisas diante de Deus. Tem gente que quando vai orar com Deus, ele chega diante de Deus e ele pinta o super-homem na frente de Deus. Diante de Deus, ele não tem enfermidade, ele não tem fraqueza, ele não tem feridas na alma. Mas o ponto todo é que o meu secreto com Deus fala sobre eu falar para Deus aquilo que está escondido das pessoas, aquilo que ninguém está vendo. Sabe, eu falei aqui sobre fingir. Quantas vezes eu fingi que estava tudo bem para as pessoas, mas imediatamente eu comecei a falar: Deus, não está legal. Eu até fingi aqui, mas o meu coração está ferido. Isso aqui me machucou, isso me magoou. Porque enquanto a gente não entender que as nossas emoções elas não devem ser ignoradas, mas levadas diante de Deus, nós vamos ter ainda famílias que vão lidar com fardos emocionais que trazem feridas. E eu quero trazer 2 exemplos aqui de homens de Deus que em algum momento as suas emoções foram o palco da sua vida. A começar por Elias. Elias, o grande profeta de Deus, um homem muito usado por Deus. O cara orou
e o fogo desceu dos céus. O cara fez coisas impressionantes a partir de Deus. E nesse episódio da oração e o fogo que desce, a Bíblia fala que ele estava num desafio com os profetas de Baal. E aí, quando ele vence esse desafio, Elias mata geral, irmãos. Então, olha só, o cara estava numa fé tão grande que ele só preparou o altar e falou: Deus, já fiz o que eu tenho que fazer, agora só mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Ou seja, vai lá, é contigo. E Deus respondeu, a fé de Elias. E eu gosto de um texto de Tiago que diz assim, que Elias era homem como nós, porque a gente tem uma mania, ainda da nossa velha religião, de tornar pessoas humanas não humanas. A gente tem a mania de tratar pessoas usadas por Deus como pessoas que não têm carne e osso. Mas Tiago deixa isso bem claro, Elias era um homem como nós. Isso é tão fato que quando ele mata os profetas de Baal, ele recebe uma notícia de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel, esposa de Acabe, rainha do reino do norte naquele tempo. E era uma mulher, irmão, demoniada. E ela manda um recado para Elias dizendo o seguinte: olha, eu te dou a minha palavra, que até amanhã, nessa hora, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Agora veja bem, olha para mim. Elias não teve problema de enfrentar os caras numa oração. Isso não foi um problema para Elias, entre todos os outros milagres que o Senhor usou Elias para fazer. Mas uma notícia foi o bastante para afetar a alma de Elias. A Bíblia fala então que Elias, ouvindo aquilo, ele caiu num desespero tão grande, que ele senta debaixo de uma árvore, e ele começa a lamentar diante de Deus. E aí, de uma forma bem rápida, Elias, vou resumindo isso aqui por causa do tempo, Elias, a Bíblia fala que Elias, ele pediu para si a morte. Ou seja, ele falou: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais para continuar vivendo, então pode tirar de mim a minha vida. Veja bem, irmãos, qualquer psicólogo vai dizer que isso aqui é um quadro grave de depressão, de alguém que está extremamente deprimido. E aqui a gente pode colocar várias coisas, cansaço, estresse e tantas dessas coisas, o que não é mentira. Mas olha só a condição que um homem de Deus, que horas antes, ou um dia antes aqui, orou e o fogo desceu dos céus, agora ele está sentado debaixo de uma árvore pedindo a morte. Por que ele está pedindo a morte? Porque ele foi ameaçado de morte. Olha para você ver, irmãos. Olha só, Elias, homem de Deus, um grande profeta, mas ele entra num lapso, ele entra num vazio na sua alma, que ele vai pedir a Deus pela morte. Então não é sobre o quanto de unção você carrega, mas é sobre o quanto nós tratamos isso diante de Deus. A bênção é que Elias, ele traz isso a Deus, ele traz o seu coração a Deus, ele traz a sua frustração a Deus, e Deus responde à sua frustração. Deus manda Elias, o anjo do Senhor envia ali, prepara ali pão, água, e manda Elias comer e beber. Ele dorme, Deus manda ele acordar de novo, come mais, bebe mais, porque grande é a sua caminhada. Ou seja, Deus não desistiu de Elias, Deus sustentou Elias. Por quê? Porque na fragilidade do seu coração, Elias correu para Deus. Elias, ele não fingiu uma dor, ele foi até Deus, ele foi bem claro. Para ser sincero, irmãos, essa é a oração que você devia fazer no seu secreto com Deus. O que está no seu coração, que se as pessoas ouvissem seria um absurdo. Isso é o que Deus precisa ouvir na nossa oração. Isso é o que acontece quando nós não ignoramos as nossas emoções, mas nós levamos elas até Deus. Agora, um outro exemplo sobre isso é Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um cara muito ungido, muito usado por Deus. A história de Davi, ela é marcada por uma grande perseguição da parte de Saul. E Davi, ele vai passar por várias situações, como uma delas é perder o seu filho. E tantas outras coisas que acontecem dos seus filhos que se voltam contra ele, uma confusão danada. Mas em um desses momentos, Davi, ele vai escrever um salmo onde ele vai dizer: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então olha só, Davi, olha para você ver, homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele não está ignorando as suas emoções, ele está sendo enfático. Por que está tão triste, ó minha alma? Ele está aqui num momento de oração, num momento de intimidade com Deus, ele está expondo a Deus.
E ele está pregando para a sua própria alma. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão aflita dentro de mim? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ou seja, homens de Deus também enfrentaram dores emocionais. Agora, o problema não é ter problemas emocionais, perdão. O problema não é sentir as emoções, o problema é viver dominado por essas coisas. E em todo o tempo da nossa vida, e eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando fala sobre emoções, eu não posso te dar um diagnóstico de psicólogo, porque eu não sou. Eu sou pastor. Então eu falo para você emocionalmente a partir da palavra. Existe uma questão clínica, que isso não me diz respeito, eu não tenho competência para falar. Mas como pastor, como homem de Deus, que abençoa a sua vida, eu estou aqui para dizer para você que as nossas emoções, elas não podem nos dominar. E quando elas não nos dominam? Quando nós trazemos elas diante de Deus. Elas começam a perder governo na nossa vida quando nós colocamos elas diante de Deus. Eu sempre lembro daquilo que Jesus vai dizer, quando ele vai dizer na resposta ao escriba sobre o amor a Deus. Ame o Senhor e o seu Deus, todo o seu coração, a sua alma, a sua força e o seu entendimento. Ou seja, aqui Jesus está falando sobre alma, sentimento e coração, decisões. Então, por quantas vezes a gente vai ter que amar Deus com as nossas dores? Isso significa nós submetermos isso a Deus. É o que Davi está falando. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Confia em Deus. Então o que ele está fazendo? Olha, emoções, agora se rendam a Deus, porque vocês não vão me dominar. Se rendam ao Senhor, derrame, se prostre diante dele, porque você não vai ter governo sobre mim. E quando nós, enquanto filhos de Deus, pais, mães, filhos e filhas, nós ignoramos essas nossas emoções e não trazemos diante de Deus, nós estamos nos entregando ao governo dessas coisas. E uma coisa que você precisa entender é que sentimentos não são visitantes. Perdão, sentimentos eles são visitantes, eles têm que ser tratados como visita, eles não podem virar governadores da nossa vida. A emoção vem, eu sinto as dores, irmão, isso aqui não é sobre você ser alguém que não sente, não, é sobre alguém que sente, está claro, eu estou sentindo, isso vem sobre mim, mas isso não vai me dominar, isso não vai me governar, eu vou levar isso agora diante de Deus. A Bíblia fala que quando Jacó, os seus filhos fizeram algo terrível, a Bíblia fala que ele estava com tanta angústia no seu coração, com tanta tristeza, a Bíblia fala que naquele lugar de angústia e tristeza, ele edificou um altar ao Senhor. Porque se eu não adoro ao Senhor no momento da minha maior dor, se meu coração não se volta ao Senhor, então isso vai governar o meu coração. Agora, olha para mim, quantas famílias, quantas das nossas casas estão sendo governadas não por nós, mas pela nossa ferida? Sabe, quantos dos nossos filhos não estão crescendo feridos porque nós estamos os ferindo? Porque nós permitimos as nossas emoções nos controlarem. Sabe? E aí você não está vendo, mas existe um ciclo continuando. Os seus pais te feriram, você está ferindo os seus filhos. E aí o seu pai vai dizer, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do meu pai. E sucessivamente, existe aqui uma continuidade. A gente vai dizer, pastor, isso é maldição hereditária. Talvez isso possa até ser para quem não recebeu Jesus, porque a Bíblia fala que que Cristo aniquilou na cruz toda a maldição. Então, se você está em Cristo, já não há mais maldição sobre a sua vida. Mas existe um padrão que precisa ser quebrado. De dizer, olha, as minhas emoções não vão me governar. Eu não vou corrigir os meus filhos com o ódio da minha vida. Eu vou corrigir os meus filhos com o coração ressignificado no Senhor. Porque quantas vezes, meu irmão, você está cansado, frustrado, chateado, alguém te feriu, alguém te ofendeu, alguém passou por cima de você, e você permitiu com que essa emoção você descarregasse no seu cônjuge, no seu esposo, na sua esposa, e pior ainda, no seu filho. Você entende isso? Amém? A terceira coisa que eu quero que você entenda é que, e aí eu quero trazer já para um lugar mais prático, é que a presença de Deus, ela cura esse ambiente da casa. Tem tantas famílias tentando resolver dores profundas, mas como? Com distração, com entretenimento, dinheiro,
rotina. O tempo todo a gente está tentando encher de coisas que são vazias. Só que sabe qual é a grande questão? Isso não resolve. Sabe? Vamos lá, irmãos. Se distração resolvesse o problema, não tinha as angústias que nós temos, porque nós vivemos numa era de extrema distração. Antigamente, para você assistir um filme que você queria, você tinha que dar a sorte de estar passando na tela quente ou na sessão da tarde, ou não é? Agora você clica um botão no seu telefone, na sua televisão, onde você estiver, e você escolhe o filme que você quer ver. E você tem distração o tempo todo, entretenimento pra caramba, né? Hoje o cinema, não que seja barato, mas é muito mais acessível do que era há muitos anos atrás. Você concorda comigo? Amém? Pode até ser a gente achar que não é tão barato, mas hoje a gente pode ir lá e pagar um cinema. Eu me lembro quando era criança que a gente só ia no cinema 2 vezes, nas férias de janeiro e na excursão da escola. Aí hoje, a qualquer momento eu posso chegar aqui, comprar o meu ingresso e assistir o filme do Michael Jackson. Ou seja, tá fácil, tá na palma da mão. Quantos de vocês aqui, irmãos, não cresceram querendo ir num parque de diversão? Você nunca foi, mas hoje você leva o seu filho. Quantos de vocês cresceram querendo ver um cinema? Hoje você pode ir lá, pagar o ingresso lá no Parque Shopping, trintinha, achando caro, e levar os seus filhos. Então, isso não vai resolver o problema. Dar o computador que ele quer, não vai resolver. O videogame que ele quer, não vai resolver. Isso tudo é legal. Ah, pastor, mas eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Eu sei, mas isso não cura o ambiente da casa. Dinheiro, se eu ganhar mais vai dar tudo certo, irmão. Se dinheiro curasse, você não tinha um monte de bilionário depressivo, irmão. Mas não, dinheiro não cura. Não, vamos se entreter na rotina, vamos ocupar a mente, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Sabe, eu entendo a raiz desse entendimento, mas se você precisa o tempo todo estar bombardeando a sua mente, para não lembrar da ferida que você carrega, o problema não é bombardear a mente, o problema é que você não está limpando o que está dentro de casa. É a mesma coisa da sua casa estar uma bagunça, e aí você diz assim, muito simples, é só eu não ficar dentro de casa. Deixa eu ficar fora de casa o máximo de tempo possível, porque eu não me lembro que a minha casa está suja. Mas uma hora você vai voltar para casa e vai ter que lidar com o problema, irmão. Então, o ambiente ele não é curado por essas coisas. Mas existem coisas que só na presença de Deus a gente consegue curar. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, o profeta vai dizer: Tu, Senhor, mantens em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ou seja, perfeita paz. Ou seja, um ambiente curado, um ambiente de graça, de favor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala sobre um texto que eu gosto muito. Ele vai dizer: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha o que Jesus está falando. Aquele que está aflito na sua alma, no seu coração, venha até mim. Venha à minha presença, e na minha presença vocês vão encontrar descanso. Não é um descanso daquele que você precisa tirar férias, juntar dinheiro, alugar uma casa, pegar um carro, pegar um ônibus, pegar um avião, chegar num lugar e ter que contar com a boa sorte do tempo estar perfeito para aquilo que você quer fazer, para tudo sair da maneira exata que você quer fazer, para você ter uma ideia de descanso no seu coração. Não, esse descanso fala sobre uma convicção de fé no nosso coração enquanto nós vivemos a nossa vida. O melhor relato sobre isso é quando Jesus está com os discípulos no barco, no meio da tempestade. Os discípulos estão desesperados e Jesus está naquele mesmo barco, na mesma tempestade, dormindo. Por quê? Porque existe um descanso da parte do coração de Jesus, de que tudo está nas mãos de Deus. Agora, quantas vezes a gente está vivendo desesperado, irmão, sufocado por essas coisas, e a gente não corre mais para a presença de Deus? Quando eu falo sobre presença de Deus, eu não estou falando só sobre vir a um culto, eu falo sobre a sua vida com Deus, lá na sua oração, no seu dia a dia, no seu devocional com Deus. A presença de Deus, ela reorganiza emoções, ela traz paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede o entendimento, uma paz que não depende de um ambiente perfeito para que eu encontre ela, mas uma paz que eu encontro em Deus mesmo no maior caos da minha vida. A presença de Deus, ela devolve a esperança para o nosso coração. O que é esperança, pastor?
A esperança fala sobre uma alegria de quem espera no Senhor. Sabe? Você pergunta para o crente, irmão, por que você está triste? Não, eu estou passando por uns problemas, mas estou esperando no Senhor. Quando foi que a espera em Deus virou uma tortura? Você espera com sentimento de angústia, quando você não sabe se quem você está esperando vai cumprir com a palavra. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles estão esperando de um lugar confiável. A presença de Deus, ela acalma ambientes. E aqui eu vou ser bem aquele crente chatão, né? Aquele crente um pouco mais religioso. Mas lá na nossa casa, irmãos, a gente tá lá, vou ser bem chatão aqui, tá, irmãos? Televisão tá ligada o dia inteiro, em várias coisas. Mas em momento nenhum você traz ali um louvor, você traz um momento de palavra, você não vai orar. E esse ambiente está ficando pesado, cada vez mais pesado. A gente vai trazendo para dentro de casa o tempo todo, várias situações. Ah, pastor, mas isso aí é um pouco religioso. Pois é, mas Paulo fala para não andar ansiosos. Ele fala isso para os filipenses, olha, não sejam ansiosos. Mais uma vez direi para vocês, não sejam ansiosos, mas andem salmodiando, louvando com ações de graça. O que ele está falando? O louvor, a palavra, ela gera um ambiente que cura a ansiedade. Olha para você ver, não é eu que estou falando, não é a minha religiosidade, é o próprio apóstolo Paulo. Então, quantas vezes nós não estamos sabendo nutrir o ambiente da nossa casa? Falta esse ambiente de louvor. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que ser aquele crente bitolado? Não, irmão, não estou falando sobre isso, mas o problema é quando nunca tem isso. É quando a gente nunca traz ali uma adoração, um ambiente de adoração. Nunca. É sempre algo pesado. Eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Quantos aqui se lembram, irmãos? Você se lembra do Linha Direta da Globo? Lembra? Eu tinha pavor daquele programa. Toda quinta-feira, depois da Grande Família, não é? Porque eu achava a coisa mais idiota da face da terra. Você vê um programa feliz, alegre, de repente você vê um cara contando de um monte de atrocidade. E o pior de tudo, encenando as atrocidades. Aquilo ali eu tinha um pavor absurdo. Era aquilo tocar na televisão, aquela vinheta e o cara, boa noite, hoje no Linha Direta. Aí aquilo ali já era, irmãos, para mim o ambiente vinha pesado assim, numa coisa assim que eu sentia um medo assustador. Porque aquilo que nós consumimos também está gerando um ambiente no qual nós estamos vivendo. Sabe, estou sendo bem superficial aqui para trazer uma verdade para nós, porque o apóstolo Paulo está falando. Ele vai falar isso de novo aos Efésios. Um ambiente de avivamento, de aproveitar as oportunidades. Permaneçam sempre em adoração, em louvor, celebrando, salmodiando. Ou seja, traz a palavra para esse lugar. Traz o louvor. Ah, pastor, mas ninguém na minha casa gosta de louvor. Então todo mundo sai de casa e começa a trazer o louvor, irmãos. Começa a cantar, canta canções, declara a palavra de Deus, abençoa a sua casa, aquele lugar, enche aquele lugar de presença, traz a graça de Deus para aquele lugar. Sabe, talvez a sua casa está nesse lugar pesado, todo mundo está vivendo estressado, tudo vira uma tensão, ninguém consegue descansar emocionalmente, está um campo de guerra a casa, sabe, se alguém pisca diferente, é uma desculpa para um problema, a gente vai usar de coisas mínimas para virar coisas grandes, e talvez a sua casa está assim, essa confusão, um lugar que você não encontra paz, aí o seu filho já não quer mais estar em casa, você já não quer mais estar em casa, a esposa não quer mais estar em casa, o marido não quer estar em casa, por quê? Quando está é uma coisa pesada, e essa coisa ruim, mas sabe, eu tenho uma boa notícia para dar a você, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje Deus, Ele está trazendo paz para a sua casa, hoje Deus, Ele está mudando o ambiente da sua casa. Está comigo para dizer um amém aqui? Amém? Então Deus está, não só Ele trazendo isso, mas te despertando para esse lugar. Começa a orar intencionalmente. Deus, eu oro pela tua presença na minha casa. Qual foi a última vez que você fez uma oração pela sua casa, irmãos? Não estou falando de ungir os lugares só não, você pode fazer isso se você quiser, mas sabe, de orar, de trazer graça de Deus para esse lugar, de declarar a favor de Deus, mover de Deus sobre esse ambiente. Ora lá, coloca as mãos sobre a cama dos seus filhos, comece a orar por eles. Ora lá sobre a sua cama, comece a orar por eles. Por quê? Porque eu preciso gerar esse ambiente de presença, esse lugar de adoração, aonde Deus visita, para que a minha casa venha encontrar essa paz que o Senhor tem para liberar. Quando Deus ele entra no coração, irmãos, a paz também começa a entrar na casa. Então, antes de trazer
a Deus, para a presença de Deus para a minha casa, eu preciso ser essa presença de Deus ambulante, eu preciso carregar essa presença de Deus. Então, se você está aqui hoje, meu irmão, você desanimou na sua oração, volta para a oração ontem, volta para a palavra ontem, comece a gerar esse ambiente primeiro em você, esse ambiente de celebração, de oração, de busca ao Senhor, porque aquilo que nós carregamos, nós vamos derramar. E a última coisa que eu quero dizer para terminar, é que famílias que vencem emocionalmente, decidem começar essa cura. Como assim, pastor? A cura ela é uma decisão, irmãos. Ela não é uma casualidade. Ela não é o produto do acaso. Eu estava vivendo aqui e de repente eu fui curado. Não, a cura fala sobre uma decisão. Eu decido ser curado. Eu quero ser curado. E como ela começa na decisão? Ela começa na decisão de eu não querer mais estar enfermo. Se você está passando mal e você quer ser curado, o que você vai fazer? No mínimo tomar um remédio. Se você quiser ainda mais, você corre para o hospital, vai fazer uma consulta, vai lá no médico para ele falar o que está acontecendo. Por quê? Porque eu decido, eu não quero estar enfermo, eu não quero estar doente. Então, toda a cura ela começa nessa decisão. E sabe, eu preciso que você entenda que você precisa sair daqui decidido a viver uma cura emocional, não só na sua vida, mas na sua casa. A cura emocional, ela não começa quando o ambiente muda, não, ela começa quando alguém decide, eu não quero continuar vivendo assim. É quando você olha para dentro da sua casa e você diz, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, isso para mim não é o suficiente, eu preciso me livrar disso, eu preciso sair desse lugar. E talvez hoje, Deus está começando essa cura aqui nas nossas famílias, seja por uma mãe, seja por um pai, ou seja também por um filho, sabe? Talvez você que está aqui, você é um filho, né? Você está dizendo, pastor, mas é difícil, né? Eu tenho os meus pais, meu irmão. Deus te levantou para aquele lugar e Ele te capacita de uma forma bastante para que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer na sua casa, no seu lar. Então, isso fala sobre uma decisão do nosso coração, porque uma pessoa curada, ela pode mudar todo o ambiente da casa. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, a palavra do Senhor está falando sobre uma bênção sobre aqueles que trazem paz para esses lugares, sabe? É você se curar em Deus, que o ambiente da sua casa vai começar a ser transformado pelo seu coração. Porque é quando você parar de dar a resposta dura, a palavra amarga, se isolar, se fechar, que as coisas vão começar a ser diferentes. As coisas vão começar a mudar. E quando esse ambiente, ou quando você está sendo transformado e mudado, todas as coisas ao seu redor, existe uma graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Uma família inteira, irmãos, ela pode ser transformada quando uma pessoa só decide ser curada. Quando uma pessoa só diz, Deus, eu não quero mais viver essas coisas. Eu não quero mais carregar isso no meu coração. Eu não quero mais ter que lidar com isso. Deus, eu não quero mais viver esse ambiente na minha casa. Eu quero viver algo diferente da parte do Senhor. Sabe, eu quero te instigar a isso nessa noite. A sair desse culto, meu irmão, com uma clareza no seu coração sobre o que você quer viver no Senhor. Sobre, Deus, eu não quero mais carregar essa dor comigo. Eu quero trazer a Tua presença para dentro de mim. Eu quero trazer a Tua presença para dentro do meu coração. Eu quero trazer a Tua presença eu quero carregar a Tua presença e a Tua presença inundar o meu lar, a minha família, a minha casa. Porque quando eu sou curado, assim como pessoas feridas, elas ferem pessoas, pessoas curadas também, elas vão curar pessoas feridas. Quantos estão aqui comigo aqui? Você está comigo aqui, amém, irmãos? Eu quero terminar e eu quero só fazer uma dinâmica aqui com você, para você entender uma coisa. Pastora Neuza, você pode vir aqui me ajudar, por favor? Eu quero fazer uma dinâmica aqui com você.
para você entender uma coisa. Isso aqui fala sobre o nosso coração. Talvez você não está conseguindo ler daí, mas aqui está escrito aqui, ó, coração. Coração que procede todos os anseios da sua vida. E aí, esse pote aqui de bolinhas, abre aqui para mim, por favor, pastora. Representa os nossos traumas e as feridas do nosso coração. Medos que nós carregamos, traições que nós levamos conosco, ansiedade, raiva, culpa, as pessoas que nos feriram. E aí, à medida que cada uma dessas coisas elas vão vir na nossa vida, o que a gente faz? Está aqui o nosso coração. A gente começa a encher esse pote. E aí a gente não libera perdão, a gente não traz isso diante de Deus, e a gente começa a encher mais esse pote. E a gente vai enchendo esse pote. A gente vai olhando para isso daqui, a gente vai dizer assim, não, está tudo bem, né? Está tranquilo, deixa eu só virar aqui para ficar melhor. Está tranquilo, tem espaço para caramba. E a gente vai enchendo cada vez mais, você vai guardando ofensa, vai guardando mágoa, vai guardando as besteiras que fazem com você, que falam com você. E aí você guarda tudo isso, e aí chega um momento que você já não tem mais espaço para nada. Só tem feridas, traumas e dores. Ora, pastor Neuza, vem aqui, por favor. Quero que a senhora faça um favor para mim. Está aqui o coração. E aí eu quero que você faça uma coisa. Tira umas bolinhas dessa para mim, por favor. Show. Agora, isso aqui fala sobre você. Em algum momento você fala assim, não, tá bom, deixa eu lidar com isso aqui, vou liberar um perdãozinho. Mas você ainda está aquela pessoa ainda travada. Tem muita coisa lá na sua alma, coisa que você carrega já de muito tempo. Aí você está tentando, mas com a sua força você não está resolvendo. E aí o que acontece? Você vai viver de novo, e vai viver mais angústia, mais problema, mais dor. Só que qual que é o problema? Está aqui a mão da pastora Neuza já está cheia, você não consegue tirar mais isso aqui. Você concorda comigo? Amém? E quantas vezes o nosso coração está assim? Pode falar aqui, pastor. Pode. Está cheio de trauma. Isso aqui fala sobre ofensas que fizeram com você. Quantas vezes seus pais falaram alguma coisa com seu coração? Seu cônjuge, seus filhos, né? Seus pais disseram isso para você, fizeram contra você, sabe? E aí, o grande ponto disso tudo é como é que a gente vai lidar com isso aqui? Porque se a gente esvazia isso, continua vazio. E aí, mais passível de feridas. Jesus, ele fala uma coisa, e eu quero dizer isso aqui. Ele diz o seguinte: quando se expulsa o demônio de um corpo, ele sai e ele fica procurando morada em outros lugares. Não achando morada, ele volta de onde veio. Porque se ele encontra a casa vazia, ele ocupa com outros piores, outros 7 piores. Então o que Jesus está falando? Que existe um princípio de cura e libertação, que não é só tirar aquilo que faz mal, mas é o que vai estar aqui dentro. Isso também conta. Você está entendendo? Agora, algo acontece, traz aqui para mim, por favor. Pega ali para mim, por favor, pastor. Pode trazer a bandeja também, só para eu não fazer besteira aqui. Agora, algo acontece quando a gente decide trazer a presença de Deus para esse lugar do nosso coração. Por várias vezes a Bíblia vai tratar o Espírito Santo, né, uma alegoria como a água, né? E nós vamos ver isso na palavra várias vezes. Então, o que acontece quando nós enchemos o nosso coração da presença de Deus? Eu não vou chegar até o fim dessa dinâmica aqui, porque senão eu vou fazer uma besteira muito grande aqui e não é o que eu quero. Mas é só para você entender um princípio disso. Quando nós trazemos a presença de Deus para esse lugar do nosso coração, a presença de Deus vai nos enchendo de tal maneira que esses traumas e essas feridas, eu não vou continuar aqui, senão eu vou fazer uma lambança. Elas começam a encontrar fim na nossa vida. E quanto mais do Espírito Santo a gente vai colocando na nossa vida, mais disso vai saindo do nosso coração. E cada vez mais nós vamos sendo cheios da presença de Deus. E mais vai saindo daquilo que está no nosso coração. E o que isso fala, irmãos? Isso fala sobre o nosso coração, quando nós trazemos isso para a presença de Deus.
E nós decidimos mais não viver mais pela métrica da nossa dor, mas pela presença do Senhor na nossa vida. Então, quando o Espírito Santo vem, o trauma já não tem mais lugar para permanecer. As angústias não tem mais aonde permanecer. Deus cura isso. Pastora, pega a bolinha, tenta colocar trauma em quem está cheio. Pode pegar a bolinha, tenta colocar. Joga mais, ofende mais ele, fala que ele é feio. Não vai, não entra mais, porque a presença de Deus está travando isso tudo. É o que Jesus falou. Não é só o corpo estar vazio, mas é o corpo estar preenchido. E quando a presença de Deus invade o nosso coração, eu me torno alguém incapaz de ser ofendido. Agora, quando alguém vem me ferir, a presença de Deus repele, não permite que isso entre e se torne parte de quem eu sou. Porque agora eu sou alguém regenerado no Senhor. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.